no qual o apóstolo Momar é o líder presidente. Somos em 286 igrejas em toda a terra, e do qual João Pessoa faz parte dessa. Pastor Paulo Batista, pastora Marli, pastora Ana Paula, pastor Evandro e a equipe que trabalha juntamente conosco, Hoje o bispo está conosco essa semana e nós pegamos um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas as outras igrejas também pegam. São mais 3 igrejas aí espalhadas em João Pessoa. E você que nos visita hoje pela primeira vez, fique de pé, por favor. Deixa eu ver você. Ali, quem mais? Ali, quem mais? Muito bem. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa falar com vocês nessa ministração. Se assente, por favor. E a igreja, eu queria que a igreja toda ficasse de pé. Levanta a mão e põe para cá. Fala assim: Senhor, continua falando conosco, através da vida do teu filho Samuel, e que ele possa trazer para nós aquilo que o Senhor já preparou. Senhor, teremos a honra de ouvi-lo. Agora, Senhor, nos dá um coração para recebermos aquilo que o Senhor vai trazer através da vida do teu filho. Quem diz amém? Agora diz assim, igreja: nós, como igreja, abençoamos o bispo Samuel e toda a sua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Meu bispo, que o Senhor possa aí ficar à vontade, tranquilo, não se preocupe. O pessoal costuma ir embora só depois da meia-noite. Se preocupa não. Estou brincando. Então, é seu microfone. A graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Que bom estar aqui, na mesma alegria, poder ministrar a palavra do Senhor com os irmãos, poder ouvir o Senhor, ser ministrado pelo Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos, de alguma forma, o Senhor fala ao nosso coração. Talvez a gente, pelos momentos que já tivemos aqui, poderíamos ir embora para casa abençoados, Mas é tão interessante observar que cultos existem momentos. Então há um momento que você dá ao Senhor a sua adoração, o seu louvor, o engrandecer o Senhor. Há um momento que você demonstra a sua generosidade, a sua fidelidade, a sua gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. E há um momento que Ele ministra o nosso coração através do seu Espírito, usando a sua palavra. Então eu queria dizer para você que é uma honra poder estar aqui, ministrar a palavra do Senhor e de alguma forma que Deus possa me usar para falar o seu coração. Amém? Como o pastor Paulo falou, faço parte do Ministério para os Povos já há alguns anos, são 33 anos de Ministério para os Povos, e sou casado, graças a Deus, muito bem casado, 29 anos de casado, tenho 3 filhos maravilhosos e sou pastor de uma igreja em Goiânia, uma igreja que é fruto lá da Luz para os Povos 7, quando o pastor Mamário, o apóstolo, enviou a gente para abrir igrejas em Goiânia, e faço parte do conselho de bispos e supervisionamos algumas igrejas. Estar aqui em João Pessoa para mim é uma alegria de verdade. A gente, quando começa a caminhada cristã, a gente jamais imagina que a gente vai em alguns estados, algumas cidades, João Pessoa para nós jamais foi propósito do nosso coração, mas foi propósito do coração de Deus. Deus foi alinhando as coisas para que nós pudéssemos estar juntos e pudéssemos edificar a igreja juntos. Como o pastor Paulo falou, nós temos mais 3 igrejas aqui em João Pessoa, todas elas filhas dessa igreja. Você, pastor Paulo, o remanescente, como se diz, o desbravador, foi ele que chegou aqui primeiro, desbravando o solo, cavando poço, abrindo portas, e pessoas foram sendo agregadas, foram ajudando. Automaticamente essas pessoas também foram sendo enviadas por ele para abrir outras igrejas nessa cidade. E eu acredito que João Pessoa comporta no mínimo mais umas 20 igrejas, em nome de Jesus. Goiânia é um pouquinho maior do que João Pessoa, e nós temos 40 igrejas em Goiânia. Então, pensa, se nós tivermos a metade aqui, obrigado, querido, muito obrigado. Se nós tivermos a metade aqui, 20 igrejas em João Pessoa, 25 igrejas, isso vai ser maravilhoso. E
nós vamos conquistar essa terra para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Quero compartilhar uma palavra rápida com você. Prometo não demorar, nosso tempo está bem adiantado, né? Mas abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 6. Quero ler só a primeira parte desse versículo. Me desculpa os teólogos que normalmente listam sermões assim, lendo todo o texto e tal. Depois você pode ler, aleluia. Eu quero ler só uma parte do livro de Lucas, capítulo 6, verso 44. Por favor, abra aí. Se você está com seu celular, abra seu smartphone. Se você está com a Bíblia, abra a Bíblia, papel, fique à vontade. Lucas 6, verso 44. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim. Vamos ler o 43 e o 44 a parte A. Diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. E quero conversar um pouco com vocês sobre isso, porque isso é tão importante para nós. A gente sempre precisa olhar para nós, e a gente sempre precisa perguntar para nós como que nós temos sido conhecidos nessa terra. Como que você é conhecido? Qual é o nome que as pessoas te dão? Qual é o nome que as pessoas te dão no trabalho? Qual é o nome que as pessoas te dão na família? Qual é o nome que as pessoas te dão na igreja? Qual é o nome que as pessoas te dão aonde talvez você joga futebol, né? Aonde você pratica um esporte? Qual é o nome que as pessoas dão a você? A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Frutos falam da verdade, daquilo que nós somos, do comportamento, da atitude, da prática, da frutificação, dos resultados, né, das ações que nós temos diariamente. Eu me lembro, né, quando eu era bem mais novo ainda, não que eu seja velho, né, agora que eu cheguei aos 30, brincadeira. Mas eu me lembro quando eu era bem mais jovem, e eu me lembro que eu morava num bairro, e nesse bairro tinha, na minha rua, tinha pessoas que elas tinham nomes. Eu não vou dizer especificamente qual era o nome delas, mas elas tinham nomes. Imagina que ela chamava uma mulher, que eu quero compartilhar rapidamente o seu comportamento, chamava Maria, um outro rapaz chamava João, o outro chamava Roberto. Essas pessoas moravam perto de casa. Mas é tão interessante que elas tinham um nome, mas elas não eram reconhecidas do bairro pelo nome que elas tinham. Elas eram conhecidas pelo comportamento que elas tinham. Havia uma mulher que morava quase em frente de casa e ela era barraqueira da rua. E ela era reconhecida como uma mulher barraqueira. Diziam: conheço a fulana de tal. Eles diziam: aquela barraqueira conheço demais. Outros diziam: conheço fulano, conheço aquele drogado. Outro dizia: conheço fulano, conheço, aquele cara é ladrão. Então eles eram conhecidos pelo comportamento, pelos frutos, pela realidade de vida que eles tinham. Outros tinham bons nomes. Conheço fulano, mas aquele cara é demais. Conheço fulano, cara, eu queria ter um pai igual aquele. Conheço a fulana, cara, aquela mulher é trabalhadora, responsável, séria, aquela mulher é incrível. As pessoas normalmente, elas nos conhecem pelo comportamento, pelas ações, por quem nós somos como seres humanos, andando na terra e praticando aquilo que nós, por escolhas, praticamos no nosso dia a dia. Se fosse talvez perguntar na rua onde você mora, o que as pessoas diriam de você? Qual seria o seu nome? Não precisa responder, fique em paz, só pense com você, aleluia. Se perguntasse na escola, qual seria o nome que daria? Eu me lembro, na escola eu tinha um nome. Eu era o cara mais atentado da escola. Mas eu não prestava na escola. Eu não prestava literalmente. Eu não vou nem dizer o meu testemunho negativo de escola. Eu não era crente, não tinha nascido de novo. Mas era muito ruim. Eu
suspenso da escola muitas vezes. Chegou um dia que a diretora queria me expulsar da escola, minha mãe tinha que ir lá. Mas eu me lembro que todo aquele comportamento que eu tinha era uma manifestação da realidade de vida que eu tinha tido. Havia em mim um espírito de rejeição muito grande. Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Passamos muita necessidade, passamos fome, dormimos no papelão no chão, sofremos demais. Mudamos em Goiânia mais de 40 vezes. Nós mudamos em Goiânia. Eu acho que eu já mudei para todos os bairros de Goiânia na história da minha vida, porque minha mãe mudava e a gente era tão atentado que os donos da casa diziam: não, eu não aguento mais os seus meninos, some daqui. E ela falava: mas eu não vou pagar o aluguel direitinho. Ele falava: nem se você pagar 10 aluguéis de uma vez. E eu me lembro que a gente era muito ruim, muito complicado, e essa era a identidade. Sabe, a gente precisa pensar qual é a identidade que nós temos, como nós somos reconhecidos, como nós somos vistos, o que as pessoas falam de nós, dentro da sua família, o que as pessoas falam de você, na escola, no trabalho, na empresa, no contexto do dia a dia, onde você pratica o esporte, dentro da igreja, o que as pessoas falam de nós. Isso, na verdade, só revela os frutos que nós estamos gerando. As pessoas nos chamam normalmente pelos frutos que nós geramos. Quando nós geramos bons frutos, nós seremos reconhecidos e vão nos chamar pelos frutos que nós geramos. Quando você vai olhar a palavra de Deus, você vai perceber que vários homens de Deus, eles eram chamados por homens de Deus. Já outros, eles eram chamados de vários nomes, e o seu próprio nome era complicado. A Bíblia diz que houve um rei em Israel que, quando ele morreu, as pessoas disseram: já vai tarde. Mas houve um outro grande homem de Deus que, quando morreu, a Bíblia diz que eles passaram procurando ele 70 dias, porque não conformavam com a morte dele. Pessoas que marcam a nossa história, pessoas que marcam o local onde nós convivemos, pessoas que marcam a igreja, pessoas que marcam no trabalho, pessoas que fazem diferença. E quando nós olhamos a palavra de Deus, eu quero falar de 3 coisas. A Bíblia diz claramente de 3 pontos, lógico, existem mais, mas eu separei esses 3 pontos. A Bíblia fala de como nós devemos ser reconhecidos. Qual é a primeira forma que nós devemos ser reconhecidos? A Bíblia diz que nós devemos ser reconhecidos pela nossa ousadia. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, verso 7, a Bíblia diz que havia um grande profeta chamado Josafá, e a Bíblia diz que Josafá teve ousadia de se posicionar, chamando um profeta do Senhor. A Bíblia diz que Eliseu, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 24, a Bíblia diz que Eliseu desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. A gente sempre precisa entender isso. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres ousados, corajosos, intrépidos. Por quê? Porque o medo não faz parte da nossa vida. A Bíblia diz em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o que nos impede muitas vezes de avançar, o que nos impede muitas vezes de conquistar, o que nos impede muitas vezes de ser o que Deus nos chamou para ser, o que nos impede de viver o que Deus está nos chamando para viver, muitas vezes é o medo. Muitas vezes é essa capacidade de se posicionar, incapacidade de se posicionar. Muitas vezes é essa impossibilidade de tomar decisões que nos leva a viver algo sobrenatural nas nossas vidas. Quantas vezes talvez Deus já falou com você? Quantas vezes Deus já despertou seu coração? Quantas vezes o Espírito Santo está te chamando para viver uma nova realidade, mas talvez você tenha medo do que as pessoas vão pensar, medo do que elas vão falar, medo de como elas vão me ver. Mas a Bíblia diz que Deus não te deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de ousadia, para que nós possamos avançar em direção a tudo aquilo que Ele nos prometeu, porque Ele já liberou a sua unção sobre nós. Amém. Sabe, você precisa olhar para nós como igreja, você precisa olhar para você como pessoa e pensar todos os dias: como
com você. Eu não estou aqui para ser alguém que não vou me comportar de forma adequada, ideal, para cumprir o propósito de Deus. Mas eu estou aqui nessa igreja, porque Deus me deu espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez, de determinação, para construir junto com os meus irmãos neste lugar, uma igreja relevante e poderosa nessa cidade, para a glória do Senhor. Mas é uma decisão. Eu posso muitas vezes fugir do propósito de Deus. A Bíblia diz que houve um dia que Deus chamou um homem chamado Jonas, e a Bíblia diz assim: ele se dispôs, mas ele se dispôs para fugir do propósito de Deus. Quantas vezes nós estamos fugindo do propósito de Deus? Quantas vezes Deus está falando com você? Quantas vezes Deus está impulsionando o seu espírito a andar em uma outra direção, viver uma outra realidade, construir novos propósitos, abrir novas portas, estabelecer novos parâmetros de conquista para a sua vida, para a sua família? Quantas vezes Deus está te chamando para você viver coisas na sua vida pessoal? Talvez o pecado, o mundo, o diabo, talvez impera sobre a sua vida, e muitas vezes você acha que você não é capaz de vencer. Mas eu te digo uma coisa: você não é capaz de vencer, você já venceu, porque você está em Cristo, e em Cristo você já é mais do que vencedor. Mas essa postura de ousadia, ela nos é necessária. Não podemos ser vistos como medrosos, não podemos ser vistos como pessoas inseguras, não podemos ser vistos como pessoas que negociam a fé, não podemos ser vistos como pessoas que negociam o chamado, o propósito de vida. Não! Nós temos que ser chamados como homens e mulheres reconhecidos como ousados. Amém. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga: você é um ousado no Senhor. Sabe em qual área da sua vida, querido, você precisa se posicionar com coragem e ousadia? Qual área da sua vida? Quando você olha, hoje eu estava orando e eu estava dizendo para o Senhor: Deus, essa área da minha vida eu preciso tomar uma posição. E você sabe, olha aqui, eu vou dizer uma coisa muito séria para você: tem coisas na nossa vida que não envolvem mais Deus, não envolve. Tem coisas na nossa vida que envolvem a sua decisão. Amém. Deus já falou com você, Deus já te deu luz, Deus trouxe clareza no seu espírito. É porque muitas vezes nós estamos ali talvez procrastinando, com aquele sentimento: vou, não vou, faço, não faço, ajo, não ajo, movo, não movo. Não, move-se. Amém. A Bíblia diz que quando Terá saiu da onde ele estava, ele saiu dizendo para Abraão: vamos para uma terra prometida. Mas a Bíblia diz que ele parou no meio do caminho, e no meio do caminho ele morreu. Então, se nós, porque não tomamos decisões na nossa vida para vivermos com coragem e ousadia aquilo que Deus tem nos chamado para viver, estamos morrendo em lugar que não é o destino profético de Deus para você. O pior muitas vezes, irmãos, é que nós morremos e pessoas morrem conosco. Você sabe, eu fico muitas vezes pensando, esses dias estava tendo o aniversário do apóstolo Omar, e um senhor de 94 anos, ele foi aquele que pregou para o pai do apóstolo Omar. E quando o seu Orestes converteu, pai do apóstolo Omar, ele converteu e disse para a família dele assim: eu converti e agora todo mundo aqui em casa é crente. Todo mundo virou crente por imposição. E eu fico pensando, esse homem, 94 anos, será que quando ele pregou para o seu Orestes, será que ele imaginava que na família daquele homem tinha um homem que seria levantado por Deus para estabelecer quase 300 igrejas em todo o mundo? Talvez por você e eu não nos posicionarmos, talvez histórias de famílias inteiras, talvez história de uma cidade, talvez história de uma nação não será mudada, porque nós não tivemos ousadia e coragem para tomar decisões sérias na nossa vida. Ousadia não é imprudência ou irresponsabilidade. Ser ousado é se mover na direção da palavra de Deus que Ele já liberou sobre a sua vida. Ser ousado é não demonstrar medo, ser inovador, corajoso e valente. Sabe, tem uma coisa tão interessante. Quando você pega uma garrafa d'água, normalmente tem lá uma data de validade daquela água. E aí você pega aquela garrafa e eu te pergunto: água vence? Água vence? Não. Mas a embalagem vence. E quando a embalagem vence, contamina a água. Então muitas vezes, vou falar uma coisa para você: coisas na sua vida precisam ser removidas, porque já venceram.
E você precisa tomar novas posições para não contaminar o processo de Deus, o projeto de Deus, a unção de Deus e a graça de Deus na sua vida. Segunda coisa importante, a Bíblia fala que nós devemos ser reconhecidos pelas nossas obras. É a Bíblia que diz lá em Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz que foi o próprio Deus quem fez nós, ou que fez com que nós sejamos filhos de Deus para realizarmos as boas obras que Ele já planejou para nós fazermos. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 10. A Bíblia diz que Deus já preparou boas obras para você fazer, para eu fazer, para nós fazermos. Existem boas obras que já foram estabelecidas por Deus. E agora? Agora Deus quer que nós façamos as boas obras. Isso é interessante porque quando Deus criou você, quando Deus me criou, quando Deus nos criou para andarmos em boas obras. Jesus foi reconhecido, irmãos, porque Ele fez boas obras. Lá em Mateus, capítulo 11, do verso 2 ao verso 5, abra sua Bíblia aí para você, para lermos esse texto junto. Mateus, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 5. Olha o que a palavra do Senhor diz. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que os seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu: voltem a João e anunciem a ele o que estão ouvindo e vendo. O que eles estavam fazendo, irmãos? Ouvindo e vendo o que Jesus estava fazendo. E o que Jesus estava fazendo? Diga para João: o cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus vai dizer: ei, vai lá e fala para João, fala para ele que os cegos vêm, o surdo ouve, o mudo fala, o coxo anda, o morto é ressuscitado, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que Jesus estava fazendo, irmãos? As boas obras. Todo crente, irmãos, quem é crente de Jesus aqui, diga amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você: você precisa ter boas obras. Isso é necessário para nós. Boas obras marcam, revelam quem nós somos. Boas obras, de fato, fazem com que nós sejamos conhecidos de uma outra forma. É tão interessante, talvez, na sua rua, você é uma pessoa generosa, de repente você decide comprar cestas básicas e ajudar a sua rua inteira. De repente você decide pintar a casa de uma pessoa. Em Goiânia nós estamos com um projeto agora de reformar umas 3 casas de gente que a gente não conhece, nem dentro da igreja é. Nós vamos sortear pessoas em um bairro muito carente, a gente vai reformar, tentar reformar da melhor forma, pintar alguma coisa a casa dessas pessoas. A gente precisa entender, irmãos, que o Evangelho é muito mais do que estar dentro de 4 paredes. E nós precisamos ser reconhecidos por termos boas obras. Lá em Efésios, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é? Qual a obra que nós temos? Qual a obra dentro da igreja que nós temos? O que nós estamos fazendo aqui dentro? Como nós estamos edificando aqui dentro? Onde você e eu estamos envolvidos na casa de Deus? O que nós estamos edificando na casa de Deus? Lá no seu bairro, no seu trabalho. Sabe, queridos, ter boas obras é como se você decidisse servir as pessoas. Quem você serve? Muitas vezes nós temos dificuldade de servir as pessoas em casa, porque aqui na igreja, se talvez a gente falasse assim: fulano, quem aqui pode ir lá no fundo, pegar aquele bolo e trazer aqui na frente, por favor, porque o bispo vai comer sozinho, dizendo que vai estar amarrado. Talvez uns 10 aqui correria lá e pegaria o bolo, e talvez os outros iam ficar chateados: por que não deixou eu pegar bolo? Eu queria pegar bolo. Mas aí lá na sua casa, quando a sua esposa fala assim: meu bem, podia me ajudar a lavar o banheiro? Podia me ajudar a lavar a vasilha?
Podia talvez só arrumar a cama, meu bem, quando você levantar pela manhã, para a cama não ficar assim bagunçada. Podia, por favor, só não deixar a toalha molhada em cima da cama. Podia, por favor, só não deixar sua roupa jogada. Sabe assim, essa disposição de servir. Servir é fazer boas obras. Quando nós fazemos boas obras, irmão, quando nós na verdade servimos, nós estamos fazendo boa obra. Se hoje você parar um pouquinho e pensar com você hoje, a quem você serviu hoje? Você serviu alguém hoje? Tem boas obras na sua vida hoje? Eu não estou colocando isso, por favor, não estou colocando isso como um peso sobre a sua vida, misericórdia, jamais. Eu só estou despertando você a ser reconhecido por aquilo que você faz como essência da sua vida. Não é impositivo, não é obrigatório, é simplesmente porque você faz o que você é. Não tem como desassociar a pessoa de quem não tem como desassociar a pessoa das coisas que ela faz. Um discurso precisa ser condizente com a prática. Não adianta eu falar que eu quero ter boas obras, mas quando eu tenho a oportunidade de fazer boas obras, eu não as faço. Falar é muito bom, mas melhor ainda é você praticar. É por isso que quando nós lemos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala a respeito do amor, Paulo está falando bem claramente: o amor é muito mais do que falar eu te amo. Amor é ter obras que revelam o que está dentro de você. Terceira coisa, e é tão interessante, Paulo, ou a palavra de Deus vai dizer que uma terceira marca que você precisa ter é que você precisa ser reconhecido pelo amor. Lá em João capítulo 13, abra sua Bíblia por favor, João capítulo 13, versos 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Quem não achou, você vai conseguir no nome de Jesus. Verso 34, Jesus diz assim, o próprio Senhor Jesus, ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Dá o que, irmãos? Um novo mandamento. Porque você sabe, tinha um outro mandamento lá no livro de Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, que os 10 mandamentos é colocado. Agora Jesus chega e fala: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, eu gosto desse versículo, nisso todos, algumas traduções que diz saberão, a minha diz: todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Qual é o problema? O problema é que a gente consegue amar gente boa. Gente boa a gente ama demais, irmão. Tem irmãos que se chamar você para ir na lua, você vai com ele, porque ele é gente boa demais. Ele é o cara, ele é top, ela é top, é diferenciado. Cara, aquele cara, ele é gente boa. Qual é o problema? O problema é amar gente difícil. O problema é amar gente complicada. O problema é amar gente que não fala da mesma forma que a gente fala, que não pensa da mesma forma que a gente pensa. O problema é amar gente complicada. O problema é amar gente que dá trabalho. O problema é amar gente pecaminosa. O problema é amar gente que não é crente. O problema é amar gente que está completamente desconformado com o padrão da palavra de Deus. Como assim? Nós precisamos ter uma marca na nossa vida. Jesus, ele amou as pessoas sem fazer distinção de quem elas eram. Jesus não concordou com o pecado das pessoas, mas Jesus amou as pessoas. Quando Jesus vai falar a respeito dos discípulos, lá em João capítulo 17, Jesus diz assim: eu os amei até o fim. Será que a gente ia amar o Pedro? Pedro era muito complicado, irmãos. Pedro era sanguíneo, colérico, hemorrágico. Cara complicado, cara difícil, falante, entrão. Tem uma palavra que eu
eu ministro sobre quantas vezes Pedro fala quando Jesus não perguntou nada para ele. Sabe aqueles caras que você não perguntou nada para ele, ele vai falando? E Jesus amou Pedro até o... Jesus amou Tomé, o incrédulo, que falou aos discípulos: eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar o dedo no buraco do projetor, e eu sei onde foi. De repente Jesus aparece no meio deles e diz: graça e paz, Tomé, tudo bem? Eu fico imaginando a cena, né? E Jesus vira para ele e fala: sou eu mesmo, toca aqui, veja que sou eu. Aí eu fico imaginando Tomé, toca, não toca, eu já sei que é o Senhor. Toca aqui, rapaz, você não falou? Tá bom, Jesus, é o Senhor mesmo, aleluia. O Senhor ressuscitou. Amar pessoas difíceis é muito complicado, irmãos. Amar seu pai que não é crente, amar sua mãe que não é crente, que estão trabalhando, porque foram ensinados por uma geração antes da deles e duas atrás da sua. Talvez amar sua mãe que tem sérios problemas de alma, porque nunca foi amada pela sua avó, porque sua avó tratava sua mãe com violência e agressividade. Amar seu pai que foi expulso de casa, que teve que trabalhar, porque o seu avô não aceitava aquele lá dentro de casa. Será que é fácil amar a mãe e pai que não é crente e é trabalhoso, que fica pegando seu pé porque você está com o celular 24 horas por dia? Será que é fácil amar seu patrão que é uma bênção na sua vida? Pense, irmãos. Na verdade, amar só podemos se nós verdadeiramente permitirmos que a natureza de Jesus seja a totalidade do nosso ser. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, a Bíblia fala muito claramente, irmãos, que o Espírito Santo, ele gera fruto, ou um fruto em nós. E amar é fruto do Espírito Santo. Quanto mais nós temos a natureza de Jesus, quanto mais nós nos parecemos com Jesus, mais nós seremos capazes de amar as pessoas. Quando nós não temos essa natureza, nós nos tornamos muitas vezes legalistas. Fazemos parte daqueles homens que pegam uma mulher em adultério e pegam ela talvez pelos cabelos e começam a arrastar ela no meio da rua e levam ela até lá a Jesus e fala: eis aí essa mulher. E Jesus está escrevendo no chão, esperando ver o que eles vão falar. E aí ele diz: a lei de Moisés diz que uma mulher que é pega no estado que ela estava deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus escrevendo no chão, levanta, olha para eles e fala: tudo bem. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Onde nós vamos atirar a primeira pedra? Amar fala muito mais, irmãos, do que uma expressão verbal. Amar fala de ter uma atitude, um comportamento, uma decisão. Amar fala de mudar a história de vida das pessoas através de um coração que nós temos completamente disposto a amar as pessoas, talvez no buraco mais profundo da vida delas. Não amamos o que elas fazem, muitas vezes, mas amamos o que elas são, porque antes de amar as pessoas, Jesus amou primeiro. E antes de Jesus amá-las primeiro, o próprio Deus amou-as primeiro. João 3,16, quando a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ali é pessoas. Deus não amou prédio, Deus não amou parede, Deus não amou carro, Deus não amou tijolo, Deus amou gente. Amém. E quando ele fala porque Deus amou o mundo, Deus amou pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Quando Jesus vem e se entrega naquela cruz, os discípulos de Jesus, eles mesmos, talvez até quando a Bíblia diz, usado pelo diabo, eles dizem: de forma nenhuma o Senhor vai morrer. Jesus fala: eu tenho que morrer porque eu amo a humanidade, e a única forma de eu restaurar a humanidade é se eu morrer naquela cruz, porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. A Bíblia diz que Deus se agradou em moer Jesus na cruz, e a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus faz com que ele agora possa esperar aquele dia em que os céus vão se abrir, os portais eternos vão se abrir, e virá uma multidão incontável de salvos para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque ele amou até o fim. Sabe, eu quero te desafiar, ame a sua família, a começar por ela. Na verdade, comece com você, ame você mesmo. Quantos de nós não amamos nem nós mesmos?
Vivemos uma vida tão largada, tão envolvida com tantas coisas negativas e tendo tantos comportamentos negativos que não amamos nem a nós mesmos. Ame você, porque você nunca vai poder amar o próximo se você não amar você. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Ame você, ame sua família, ame sua igreja, ame as pessoas do seu trabalho. Se você ainda não consegue, peça ao Espírito Santo. Ele tem o poder de gerar isso no seu espírito e fazer com que você, eu e nós possamos nos tornar pessoas muito parecidas com Jesus. Quero terminar dizendo para você um testemunho que eu achei maravilhoso. Havia um missionário e ele decidiu entregar a sua vida para fazer a obra de Deus. Esse missionário foi levado ou enviado a uma tribo. Quando chegou lá, esse missionário, infelizmente, ele não sabia a língua, o dialeto daquela tribo. E ele então ficou lá e ele ficou pensando: o que eu vou fazer agora? E o testemunho desse homem diz que então ele tomou uma decisão: eu não vou voltar. Eu posso voltar, mas eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui e eu vou aprender a língua desse povo. E ele ficou lá, e ele ficou lá por mais de um ano, e ele aprendeu a língua daquele povo. Quando ele aprendeu a língua daquele povo, ele começou a escrever o Novo Testamento na língua daquele povo. Quando ele terminou de escrever o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, à mão, ele pegou uma enfermidade e ele teve que voltar para o seu país. Quando ele voltou para o seu país, ele morre poucos dias depois. E aí o filho dele completa 18 anos e o filho dele fala o seguinte: eu quero ir para a mesma tribo aonde meu pai entendeu que valia a pena dar a vida por aquele povo. E ele voltou. Quando ele chegou lá, ele falou: eu sou filho do missionário assim se assado. E aí, agora ele tinha o Novo Testamento em mãos. E com o Novo Testamento, ele começa a pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Quando ele começa a pregar o Evangelho para aquelas pessoas, o líder daquela tribo disse: para tudo. Ele falou: por quê? Ele falou: esse homem que você está falando a respeito dele, nós já conhecemos. Ele esteve aqui, morou mais de 2 anos conosco. Aquele homem parecia com Jesus da Bíblia. O que nós nos parecemos? A ousadia, você vai ver em Jesus. As obras, você vai ver em Jesus. O amor, nós vamos ver em Jesus. Quanto mais nós nos parecemos com Ele, mais seremos capazes de viver como Ele viveu. Então hoje eu quero deixar isso para o seu coração. Como? Não como um peso, por favor. Não é isso. Não estou aqui para isso. Mas como despertar para nós como que nós somos conhecidos. Como você é conhecida dentro de casa? Mulher de Deus. Uma mulher sábia que edifica a sua casa? Ou como uma mulher rixosa, pior que uma goteira que fica goteirando a noite inteira na cabeça da gente e deixa ninguém dormir? Como você é conhecido? Um homem de Deus, sacerdote do seu lar, que guarda a sua casa, que protege a sua família? Ou como um homem desordenado, desorganizado, irresponsável, que não é sério, que não tem compromisso? Como você é conhecido? Filho, quando o seu pai e a sua mãe olham para você e eles dizem: meu filho, minha filha é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, que filho obediente, que filho que traz honra aos pais. Ou quando talvez seu pai, sua mãe falam de você, eles falam: meu Deus, como ele é um peso na minha vida. Nós vamos olhar para nós e pensarmos: nós somos reconhecidos pelo comportamento que nós temos. Nós somos reconhecidos pela prática que nós temos. Nós somos reconhecidos pela conduta de vida que nós decidimos viver. Há pessoas que são reconhecidas como fofoqueiro, mentiroso, semeador de contenda. Há pessoas que são reconhecidas como de contenda. Não é ser lá em Goiânia que tem essas pessoas que não tem. Mas como que a gente é conhecido? Quero profetizar
essa noite, você vai ser reconhecido como um homem e uma mulher ousado, que tem obras, que tem o amor de Jesus se manifestando na vida dos homens desta terra, para a glória do Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Dá um abraço à pessoa que está do seu lado aí, diga algo para ele, diga uma palavra de ousadia ao coração dele aí. Talvez você possa dizer assim: pastor, é impossível mudar quem eu sou. A Bíblia diz que, os irmãos conhecem a história, havia um homem que chamava Jacó. Seu nome era suplantador, enganador, mentiroso, trapaceiro. A Bíblia diz que as suas atitudes eram assim. Mas houve um dia que Deus permitiu ele ir para bem longe. Passou pela moeda de Deus. E agora ele volta. Quando ele volta, a Bíblia não diz que ele volta mais como Jacó, mas a Bíblia diz que ele volta como Israel, príncipe de Deus. Talvez, eu lembro de mim, sabe? Quando Deus começou a mudar minha vida, muitas pessoas olhavam para mim e diziam: isso não vai dar em nada. Pela graça de Deus eu perseverei, deu certo. Estou no processo de mudança ainda, tem muita coisa que precisa mudar. Mas eu sei que Deus tem poder para nos dar nova identidade. Talvez se você pegar a sua identidade, se ela for muito velha, você olha a foto e pensa: mas esse aqui não sou eu. Pois é, Deus quer nos dar uma nova identidade, um novo nome, uma nova marca, para que a gente possa ser visto e reconhecido como filhos amados do Pai. Amém, queridos? Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos e, segundo aquilo que você sentir no seu coração, fale com o Senhor. Eu não sei qual é a área que talvez você precisa de uma transformação. Eu não sei qual é a área que você precisa de um impacto do Espírito Santo. Eu não sei qual é a área em que você precisa de um novo nome. Mas eu sei que o Espírito Santo tem poder para transformar a minha e a sua vida. Eu queria que você orasse nessa noite dizendo: Deus, é nessa área. Entra nessa área da minha vida, transforma essa área da minha vida, muda a minha forma de pensar, de falar, de agir, de se comportar. Se eu sou alguém medroso, inseguro, me dê ousadia. Se eu não tenho obras, me dê a graça de ter obras de Deus. Se eu não amo, me dê a graça de amar as pessoas. Se eu preciso de cura da minha alma, dos meus traumas, dos meus medos, das minhas dores, que é fruto de uma criação debaixo de opressão, debaixo de cadeias humanistas, espirituais. Deus, gera um milagre nas nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Nós queremos que o Espírito Santo, Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. A Bíblia fala, Deus, que Teu Espírito transformou a vida, ó Deus, de Jacó. Seu Espírito transformou a vida de Moisés. Seu Espírito transformou a vida, ó Deus, de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Seu Espírito, ó Deus, fez algo que o homem, naturalmente falando, humanamente falando, não poderia fazer. Mas Deus pode todas as coisas nas nossas vidas. Por isso eu oro nessa noite em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Sopra o sopro de vida neste lugar. Ministra o seu poder neste lugar. Restaura as nossas vidas. Liberta-nos, ó Deus, de cadeias espirituais que talvez, ó Deus, estão amarrando as nossas vidas, prendendo-nos para que a gente não avance no propósito de Deus. E que nessa noite, em nome de Jesus, venha uma unção de ousadia, venha uma unção de coragem, venha uma unção de intrepidez, venha uma fé sobrenatural, uma capacidade do trono de Deus sendo liberada sobre nós nessa noite, para que sejamos cheios da sua glória, cheios do seu poder, cheios da sua presença. Oh Espírito Santo, que nessa noite nós
que nos leva a ter o entendimento que a obra precisa ser feita. Esses dias recebi uma direção do Senhor para que pudéssemos estarmos orando para trabalhadores, mais trabalhadores, porque a gente ora para que cresça. O Senhor falou, põe no meu coração, orarmos por mais trabalhadores. Eu sei que tem alguns no nosso meio, são pessoas íntegras, nobres, mas precisa da ousadia. O apóstolo Paulo fala em Efésios, né, no final, dizendo que ele pede oração para a igreja, para que haja ousadia, para que ele possa pregar o Evangelho como cumpria ele fazer. Eu sei que alguns de nós vamos para diante de Deus, entramos numa segurança, no amor de Deus, mas ali a gente estaciona. Então, meu desafio é para que você permita que a ousadia entre no seu coração. Sabe, seja ousado. Não se limite. Sabe, às vezes você quer se limitar naquilo que você sabe e conhece. Se expõe para que o Senhor possa trazer para você, sabe, o que é necessário. Está certo que às vezes você nem sabe trabalhar com aquilo que o Senhor vai te dar, porque tem um peso. Mas eu te digo, se apresenta, porque o Senhor vai te capacitar. Ele vai te capacitar. O bispo falou também de algo das obras, lá de Efésios 2. Ela precisa ser feita. Sabe aquela debilidade, aquela fraqueza, aquela limitação que o Senhor curou você? Você pode executar essas obras nessas áreas, buscando as pessoas que precisam de ajuda nas áreas da qual você já foi sarado, curado, restaurado. Quem diz amém? Amém. E aí o reconhecimento vem como? Vem como? Homem de Deus, mulher de Deus. Sabe, esses dias eu fiz aniversário, recebi tantas falas que alguma delas me gelou por dentro. Eu vi que eu preciso melhorar. Preciso melhorar. Preciso melhorar. E quando a gente vai aqui para Colossenses 3:12, revestivos, pois, como os eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Escuta, você que está aqui hoje, que está nos ouvindo pela primeira vez ou até pela internet, e tem um desejo e sentiu através dessa ministração a vontade de entrar nessa bondade, ficar exposto a essa longanimidade, é fácil. É fácil. Basta você abrir a sua boca em Atos 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado todo o vosso pecado. Tudo que tem na sua vida, se você se arrepende e converte, são cancelados os seus pecados. E a Bíblia fala que haverá paz em sua vida, porque você passa a exercer a sua vida sem aqueles encargos do pecado. Pastor, como eu faço isso? Romanos 10:9-10. Com minha boca eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador, e creio que Deus o ressuscitou. Amém. Com a minha boca eu confesso a respeito da salvação, mas no meu coração eu creio para que eu seja justificado. Amém. Que é isso, amém? Eu já dei esse testemunho. Quando eu fui dizer para minha esposa, eu te amo, eu precisava do parecer, eu precisava confessar.
ela falou: sim, eu quero namorar com você, ela não viu meu coração, só Deus que viu. Que ele pulou, ficou alegre, quis desmaiar, quis ficar em pé, quis sair da boca para fora, só Deus que viu. Então, na hora que você confessa que Jesus Cristo ressuscitou, Deus olha no seu coração e confirma, legitima você como filho dele. Quem diz amém? Talvez você está aqui ouvindo essa ministração, veio do seu coração um desejo de se tornar filho de Deus. Agora é a hora. Pastor, mas eu estou um pouco acanhado, eu estou um pouco tímido. Tem uma pessoa do seu lado, sabe? Fala com ela assim: ajuda a levantar a mão. Só levantar a mão e eu oro daqui onde eu estou e você se torna filho de Deus. Se você estiver no nosso meio, levantar a mão, eu vou orar por você. Agora é o momento. Talvez você quer renovar a sua aliança. Também hoje é um bom dia para você renovar a sua aliança. Terminando essa fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Quem diz amém? Levanta sua mão só um pouquinho. Fala assim: Senhor, nesta noite recebemos a ousadia para que possamos crescer, avançar e assim, Senhor, alargar o reino dos céus na terra. Senhor, nos dá, em nome de Jesus, o poder de executar a obra. Nos instrui o teu Espírito para executarmos a obra, e assim, Senhor, o reconhecimento dela irá glorificar a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Você pode aplaudir o Senhor? Põe a mão assim no coração. Pois, fala comigo: Senhor, hoje eu me arrependo de todos os meus pecados. A tua palavra fala: se eu me arrepender e não praticá-los, serei salvo. Por isso, Senhor, eu te peço, entra no meu coração e faça morada, para que eu possa ser justificado pelo Pai, e assim me torne eu filho de Deus, porque eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. Quem diz amém? Amém. Vamos, Senhor. Senta as luzes só um pouquinho. Você senta. Eu quero chamar o bispo aqui na frente um pouquinho. Eu quero fazer uma pergunta. Senta as luzes. Fazer só uma perguntinha. Como foi o Luz Acampa? Antes de dar continuidade, na liderança da igreja, eu não sei se todos assinaram, todos conseguiram assinar. Depois assim, né? Então a gente passar essa Bíblia para o Senhor, entendeu? Essa Bíblia, a gente fez um estudo dela, diz que é a melhor do momento, entendeu? Diz que é muito boa, então a gente quer passar essa Bíblia para o Senhor. Não, calma. Porque nela você vai nos dar os presentes para frente, amém? Quem diz amém? Amém! Olha, meu bispo, depois você faz uma palavra nela e fala: vou ministrar aí. Tá bom? Amados, depois vocês terminam de assinar aqui na carta, tá bom? Muito bem, bispo. Quero apresentar para o senhor a vereadora Elisa. Cadê o Cláudio? Vem cá, Cláudio, vem cá. Vem cá, Elisa, vem cá. Sabe aqui. Vem cá, Cláudia. Deixa eu orar para vocês. Elisa está conosco há muito tempo, né? Esse é o esposo dela, Cláudio. Cláudio também tem ajudado a gente mais. Vocês viram a rua aí na frente, né? Viram? Acharam ruim ou bom?
Se achou ruim, é culpa dela. Se achou bom, então levanta a mão para cá. Vamos agradecer a Deus pela vida deles. Bispo, eu quero dar um seu orar com eles. Vamos orar, levanta sua mão direita para cá. A Bíblia diz que a gente deve orar pelas nossas autoridades, né? Isso é uma ordenança bíblica. E nós abençoamos para que Deus dê a elas sabedoria e graça, né? Para poder ser luz, fazer diferença na Câmara dos Vereadores. Amém? Vamos orar. Pai, nós nesta noite, no nome de Jesus, colocamos, ó Deus, nesta casa, nesta família, na presença do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê à tua filha, ó Deus, é o teu filho, que graça para que eles possam andar, ó Deus, cada vez mais como um casal, uma família abençoada e sustentada pelo seu poder. Visita-os, ó Deus, com uma força sobrenatural, com um poder sobrenatural, de forma, ó Deus, que em tudo ela seja instruída, ensinada, capacitada pelo Senhor para manifestar, ó Deus, um comportamento, uma atitude, ó Deus, uma liderança ali dentro, onde ela exerce esse mandato no nome de Jesus. Que ela possa, ó Deus, se manter firme, não se corromper, ó Deus, não permitir que as questões desse mundo caído, ó Deus, contaminem, ó Deus, a sua mente, seu coração, mas que ela possa fazer diferença naquele lugar e ser um instrumento para de fato abençoar a sociedade. Deus, ser um vereador, uma vereadora, é uma posição que o Senhor nos coloca para verdadeiramente ser um instrumento de bênção, para abençoar as pessoas, para, ó Deus, propor coisas que vão mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. E eu te peço que ela receba graça, favor e direção do Senhor, para que ela possa fazer a diferença naquele lugar e ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Pastora Ana Paula. Você também, fica aqui. Amém, irmãos, vou ser rápida. Eu queria chamar os discípulos do pastor Paulo aqui à frente. Todos, por favor, que estão presentes. Pastor Evandro. Os homens, por favor. Os homens. Só os menininhos. Bora, gente. Seu João, vem. Todos, gente. Eu não consigo ver. Pode vir, vem aqui. Vem aqui, sobem aqui. Pode ficar aqui em volta do pastor de vocês. Que nós vamos, junto com o bispo, abençoar a vida do pastor Paulo. Eita, vem. Obrigada, pastora Marlene, por me ajudar. Tá faltando quem, pastor? Quem? Tem não? Eita, sentiu falta agora, hein? Era para estar passando escondido, né? Deu errado. Vamos lá. Irmãos, a melhor coisa que um pastor recebe é bênção, né? É oração para fortalecer. O pastor Paulo está fazendo aí uma idade, né? E ele precisa de muita oração dos irmãos, apoio, né, pastor Paulo? E principalmente dos irmãos, amém? Então, assim, que o pastor Paulo possa continuar muitos e muitos anos, né? A Bela estava calculando quantos anos ele podia viver mais. A Bela, para com isso, pô, você vive até os 100, você vive até os 90, meu Deus, cala a boca, filho. Ontem, né, a gente saindo para almoçar, para jantar, e ela falando isso. Mas, só uma coisinha, você, rapidinho, quando nós viemos para cá, o versículo que deram para a gente foi: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só, né? Então, assim, na hora, o versículo foi lindo, romântico, sabe aquele negócio? Saia da sua casa, seja uma só carne, sabe esse negócio que é bonito, mas na prática é difícil? Pronto. Então, assim, morrer, né, para dar fruto, irmãos. Vou falar, viu? Toda vez que eu reclamo, eu lembro do versículo. E assim, é na oração, é no jejum, é no discipulado, é no aprendizado, é na obra. E eu vejo o pastor Paulo cumprindo, né, esse versículo todos os dias na vida dele. E às vezes quando eu penso assim, chega.
Aí eu olho para ele. Aí eu vejo, não, se ele consegue, né, na idade que ele tem, eu também consigo. Você tá doido? Eu tô mais nova que ele, 20 anos, eu tenho que dar conta, né? Então bora. Irmãos, vamos ter que dar conta porque ele dá. Amém? Amém. Tem ficado firme, inabalado, orando, jejuando. Então vamos atrás que dá certo. Lá no Goiás tem um versículo, tem um dizer assim, onde passa um boi, passa uma boiada. Então bora atrás que dá certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé, por favor. Levanta a sua mão para cá. Abençoa a vida dele, né? Profetiza tudo que você desejar de bom para você, deseja para ele agora. Amém? Nós queremos honrar a vida desse homem de verdade, né? Eu moro em Goiânia, já tenho tantos anos, é muito fácil você deixar a sua cidade, seu estado, sua família, mudar para um outro lugar, abrir mão de tudo para começar uma igreja. É desafiador, né? E o pastor Paulo ele fez isso, né? Abriu mão de uma estrutura, estrutura de igreja, de família, de tudo para servir o Senhor aqui em João Pessoa. E eu creio que Deus vai honrá-lo e abençoá-lo muito nesse estado da glória do Senhor. Amém? Vamos falar direito, vamos orar. Pai, nós estamos no nome de Jesus, colocamos o teu filho na presença do Senhor. Te agradecemos por essa data, ó Deus, a gente celebra o seu aniversário. Celebrar, ó Deus, é importante porque é trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E nós oramos nessa noite abençoando, declarando unção, graça, poder, declarando, ó Deus, autoridade, ousadia, declarando um espírito inabalável, declarando sensibilidade, percepção, obediência à tua palavra, obediência à sua direção, submissão ao teu propósito, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que as obras de suas mãos cresçam, prosperem, frutifiquem, se multipliquem sobre a terra. Deus, e que ele possa nessa noite receber a mesma unção que Moisés recebeu quando ele tinha 80 anos e foi chamado pelo Senhor, ó Deus, para levar aquele povo, Deus, a verdadeiramente transportar-se no meio daquele deserto para entrar na terra prometida. Que ele nessa noite tenha sua força física, sua força emocional, sua força espiritual, ó Deus, sua força financeira, ó Deus, que nessa noite se renove na sua vida a unção do Senhor, que o Senhor derrame uma nova unção para esse novo tempo, para esse novo ciclo, para esse novo momento na vida do teu filho, em nome de Jesus. Linda a sua vida com o teu sangue, linda a sua vida com o teu sangue, praga nenhuma, enfermidade nenhuma tem poder para tocar a vida deste homem. Ele é templo do Espírito Santo e nós declaramos a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua vida em nome de Jesus. Oramos também guardando a sua vida contra todo contra-ataque do diabo, contra toda e qualquer influência maligna contra a sua vida. Guarda a sua saída, guarda a sua chegada, e que ele veja, ó Deus, o cuidado, o zelo e a fidelidade do Senhor para com ele em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ali no fundo tem um bolinho que as meninas
me dar 1